Until today, Thomas King was a convicted felon, wanted for rape, arson, and murder. Here he is, just steps away from two of Detroit's finest. These two officers are completely unaware of the monster in their midst. And then, in 60 seconds, I repeat, just 60 seconds, Detective Murphy brings him down. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you. This, my friends, is the future of American justice. How many, like Thomas King, will pay for their crimes now that RoboCop is here? Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 75. Eu sou Rafael Arinelli e o recado do Robocop para as crianças é muito simples e claro: Stay out of trouble. Aqui eu, Henrique Risato, e Dead or Vivo, you come comigo. Meu Deus. Até esqueci o que eu ia falar depois dessa. Robocop agora é Tupiniquim. Eu sou o Daniel Cury e se eu me transformasse num robô, eu ia exigir um psicólogo decente. Em vez de contarem, tipo, você é um robô, olha o que sobrou do seu corpo e, tipo, despedaçar e mostrar minha garganta no espelho. Tem que enfrentar a realidade, Daniel. Tem que enfrentar a realidade. Se você fosse robô, você seria eunuco. Eunuco seria eunuco. Nossa senhora, hein? Muito bem, podcast Cinemação número 75 começando. E pelo visto, né, já ficou muito claro qual que é o tema desse podcast. Mas antes de anunciá-lo oficialmente, gostaria de saber se os amigos escutaram o último podcast, gostaram do último papo que a gente teve aí com a Gabi Egito, se vocês se empolgaram, estão estudando mais cinema, como é que tá essa vida pós-podcast 74? Eu fiquei com vontade de ir para os Estados Unidos estudar só roteiro. E o que tá te impedindo, Dani, de fazer isso? Sei lá, não sei. Coragem. Lhe falta bolas, né? Em inglês, né? Que em português não faz muito sentido falar, não tenho muitas bolas, tá tudo bem por aqui. Né? Pra mim, assim, tanto o que a Gabi falou foi bom, mas assim, só de conhecê-la mesmo, de ter esse contato, a experiência de alguém que deu certo já foi muito inspiradora. E a Gabi, ela colocou no Facebook dela que a New York Film Academy, ela vai ter um evento em São Paulo, no dia 18 de março, às 5 horas da tarde, em Higienópolis, na Latin American Film Institute, que é no número 37 ao 53, um evento dessa escola de cinema que ela fez lá em Los Angeles. Então, para quem quiser conhecer o curso, vale a pena conferir. A gente deixa um bannerzinho também, ou um linkzinho no nosso podcast. E, cara, eu achei muito foda, porque ela gravou com a gente naquela noite e depois no dia seguinte, à tarde, assim, ela tava passeando pelos estúdios da Globo, tirou uma foto com Dan Stuba, que colocou assim, estou aqui passeando pela Globo e tal. Daí eu falei, nossa, olha o nível dos convidados do Cinemação, hein? A gente já chamou o Jô Soares, a gente tá só esperando, né? Às vezes tem os convidados pé-rapados. E você que já foi convidado, será que você é um dos pé-rapados? Ficou a dúvida agora, hein? O Henrique colocando polêmica e fazendo inimizades agora. Pior que eu, vocês não são. É isso aí, podcast Cinemação número 75, então nós vamos falar sobre Robocop, é isso mesmo, vamos analisar o novo filme do José Padilha, né? O primeiro filme do José Padilha em Hollywood, logo de cara um blockbuster aí, um filme que tinha
uma responsabilidade muito grande, principalmente com o seu passado, né? E a gente vai então analisar o filme do José Padilha, vamos tentar entender o que o José Padilha tentou levar pro cinema, o que provavelmente ele quis levar e não conseguiu também, e vamos relembrar também muito da história do Robocop dentro do cinema, falar dos filmes antigos e tentar fazer esse paralelo do que é o Robocop, o que ele representa pro cinema, né? Vamos começar então o podcast Cinemação número 75. Vamos então pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Cara, eu geralmente chamo um de vocês dois, assim, meio que de cabeça, mas eu não lembro quem é que foi o último que, né, relembrou aí pros nossos ouvintes todos os meios de contato do Cinemação. E aí, eu acho que tem que rolar um par ou ímpar, então gostaria que vocês fizessem um par ou ímpar sonoro dessa vez. É obviamente que vocês vão ter que jogar os dedos, né? Não jogar os dedos um nos outros, tipo, cortar o dedo e jogar um na cara do outro. What the f***? É tipo, vocês vão ter que fazer o par ou ímpar e falar quem foi que ganhou. Então vamos lá, um par ou ímpar sonoro para saber quem é que vai ler, quem é que vai falar todos os meios de contato de Cinemação. Vamos lá. Para o ímpar é coisa de velho, a gente tinha que fazer Joaquim Pô. Não, é par ou ímpar mesmo, porque é mais rápido, vai. Por que mais rápido? Joaquim Pô é a mesma coisa. You'll have to excuse my friend. He's a little slow. Joaquim Pô, pronto. Joaquim Pô, Henrique. A gente não precisa obedecer o Rafa em tudo que a gente vai fazer. Joaquim Pô. Ah, eu ganhei. O Daniel pôs uma tesoura e eu pus uma explosão nuclear. Explosão nuclear ganha da tesoura. Toma essa, Daniel. Bitch. E essa, né, foi a resposta do Henrique, né, pro Daniel querer fazer esse jogo estúpido do Joaquim Pô. E aí, o Henrique ganhou, então o Henrique escolhe. Henrique, você quer dizer quais são os meios de contato ou o Daniel que vai falar hoje? Então, realmente eu tô bem empolgado pra ouvir o Daniel falar. Vou começar a falar em japonês, porque Joaquim Pô é um jogo japonês, então eu vou começar a avisar as pessoas como entrar em contato com Cinemação em japonês. Se eu soubesse japonês, eu faria isso, mas não dá. Então vamos lá. Seguinte, gente, você quer entrar em contato com a Cinemação, escreve pra gente, coloca seu comentário, fala o que você achou do podcast, dos textos, as críticas, sei lá, da nossa cara no Instagram, do que você quiser. Então você vai lá no facebook.com/cinemação, comenta, compartilha, enfim, coloca a sua opinião lá. Se você quiser no Twitter, entra no @cinemação e fala com a gente, ou twitter.com/cinemação, fala com a gente, dá reply, dá RT. Muita gente conversa com a gente pelo Twitter. Quem preferir, segue cada um de nós separadamente. @Daniel Cury com Y, sou eu. @Arinelli com 2 L's é o Rafa. E @Henrique Risato com Z e 2 T's para falar com o Henrique, obviamente. Se você quiser, manda um e-mail pra gente para contato@cinemação.com. Pode escrever o que você quiser que a gente vai ler com muito carinho. E se você preferir o Instagram, entra no @cinemação ou instagram.com/cinemação, dependendo de onde for. Sempre sem tio e sem cedilha. Comente, reinsta. O Instagram tem um negócio de tipo regran, sei lá o que. Enfim, curte a gente lá e comente o que vier à sua mente, o que estiver te incomodando, você põe pra fora. Henrique, para aquelas pessoas que vêm através do podcast, escutam a gente e daí acham que a gente só faz podcast, onde que elas devem entrar para saber que mais que o Cinemação faz? A gente tem um site, Henrique, ou a gente é só um podcast? Não somos apenas um podcast, como somos um site e seremos um videocast muito em breve, lá por 2027. Se você estiver vivo, ou você for uma máquina, você não perde por esperar. O nosso site é o www.cinemação.com. E é isso, basicamente é isso, entrar no site
e compartilha os nossos posts no Facebook e comenta no site. Faz tempo que ninguém comenta assim no site, né? O pessoal tem um pouco de timidez. Então comente. Muito bem, e eu vou começar dessa vez com os comentários que temos aqui. E o comentário que eu trouxe pra gente ler aqui é do Giancarlo de Oliveira Miranda. Eu achei muito legal o nome dele, primeiro porque é Giancarlo com D-H-I. Eu nunca tinha visto um nome com D-H-I, assim, pelo menos um brasileiro, né, com esse nome, assim. E ele comentou em um post que a gente colocou lá dentro do nosso site, que tinha o título de Mais um Artista Se Vai. Harold Ramis, ator e diretor de Os Caça-Fantasmas. E ele comentou o seguinte: o diretor de Os Caça-Fantasmas é, na verdade, o Ivan Reitman. Ramis realizou o roteiro e atuou no filme. Realmente, depois eu fui pesquisar sobre a história do Harold Ramis, ele ajudou também na parte de direção. Não teve lá seu nome assinado como diretor do filme, mas dizem que ele era peça importantíssima dentro, inclusive, da direção, justamente porque foi ele que fez o roteiro e tal. Então ele estava toda hora lá palpitando dentro do filme dos Caça-Fantasmas. E cara, mais um ator vai embora, né? Dessa vez o Harold Ramis, ele estava trabalhando esse ano, ele estava com um projeto em andamento que ia ser lançado Os Caça-Fantasmas 3. E ele ia participar do filme, ia voltar lá com o personagem dele, que era o Dr. Egon, né? E ele ia voltar para esse papel, um papel que foi o papel que praticamente catapultou ele aí pro sucesso, né? E ele ia voltar com esse papel, estava escrevendo sobre o filme. Inclusive, nesse post a gente coloca uma entrevista dele que ele falava sobre o projeto, inclusive. E é uma pena, cara, esse ano de 2014, pelo menos pra ator, assim, ó, começou com o pé esquerdo. A gente já perdeu Paul Walker, perdeu o Philip Seymour Hoffman, agora perdeu o Harold Ramis, perdeu outros atores que me foge da memória agora, mas a gente tá perdendo tanta gente talentosa, cara. Eu espero realmente que não morram, por enquanto, pelo menos, o Joaquin Phoenix, que eu acho que ele é um puta ator e ele realmente merece nos brindar ainda com muitos filmes, e outros, né, como Jack Nicholson, Al Pacino e tantos outros atores bons. É uma pena realmente a gente ver esse pessoal indo embora. Vocês têm alguma consideração para fazer sobre o Harold Ramis? Sobre ele não, ainda falando sobre Os Caça-Fantasmas 3, na verdade ele ia fazer uma ponta, porque pelo que a gente tem pouca informação dos estúdios, o novo filme era assim, pegaria os 4 caras originais, que era o Harold Harris, o Dan Aykroyd, o Ernie Hudson e o Bill Murray. Eles iam fazer assim, somos os Caça-Fantasmas velhos, daí ia ter uma nova geração e eles iam, tipo, passar o bastão, com aspas, com os dedos. Mas, agora sim, o roteiro vai ter que ser adaptado pra falta dele, né? E de repente até surge aí um novo arco, né, de repente dentro da história, justamente, sei lá, contando de novo, ser um remake, né, contar tudo de novo, o que aconteceu, como é que eles foram, se transformaram, sei lá. Acho que é uma perda significativa aí, e vou pedir então pro Dani emendar com o seu comentário aí, Dani. O que você trouxe pra gente? Seguinte, eu fiz um artigo recente sobre o fato de um novo personagem do Tocha Humana no novo filme do Quarteto Fantástico, que vai ser o Michael B. Jordan, né, que é negro, e daí teve um monte de gente que começou a fazer mimimi por aí, falando, mas ele vai ser negro, a Mulher Invisível é branca, eles são irmãos, meu Deus. You idiot! Então eu, enfim, fiz um artigo falando assim, e daí? Que ele vai ser negro, tipo, grande coisa, né? E aí, o Anderson Abreu comentou o seguinte: eu acho que é coisa de fã mesmo, querer tudo igualzinho ao gibi. Não tem nada de segregação nisso. Digamos que no filme do Pantera Negra o ator fosse branquelo. Acho que ia correr o mesmo protesto por parte dos mesmos. Claro, aqueles que acham um absurdo esse tipo de coisa e deixam de ver o filme só por isso, talvez somente essa minoria possa ter algum desvio socialmente inaceitável. É minha opinião. Eu acho que até é válido, tem muita gente que reclamou, não por ser racista, mas por ser fã mimizento, que as coisas não podem ser diferentes do que eles pensam. Mas eu acho que na maioria das reclamações
existe um pouquinho de racismo. Porque por que ninguém virou e falou assim, pô, a Mulher Invisível vai ser branca, ela tinha que ser negra também? Não, eles reclamaram que o Tocha Humana vai ser negro. Então, pra mim, tem um racismo embutido que, infelizmente, tá presente na sociedade de uma forma muito arraigada ainda. Não concordo no termo em você achar que é racismo. Eu acho que o que eles acharam esquisito é assim, o Tocha Humana e a Mulher Invisível são irmãos. Aí a maioria deve pensar, pô, mas um é negro e uma é caucasiana. Como assim eles são irmãos, né? Talvez não seja porque assim, se fosse um ator japonês também iam estranhar. Se fosse um ator, sei lá, de pele morena ou indígena também iam estranhar. É que talvez eles façam um negócio tipo, eles são irmãos adotados, assim, entendeu? Então, não sei se pega uma coisa de racismo. Eu acho que é aquela coisa de fanboy, de o que é diferente, os caras já não gostam. Mas eu acho que o que o Dani quis dizer é que justamente eles têm... A cor deles é diferente, mas ninguém exaltou que a mulher é branca, entendeu? Eu acho que esse que é o ponto. Ninguém falou... eles têm cor diferente. Porra, então por que não fizeram a Mulher Invisível negra, né? Não, falaram só que o Tocha Humana é negro. Então, tipo, exaltaram assim, o Tocha Humana está, entre aspas, errado, né? Enquanto a Mulher Invisível não, ela tá certa porque ela é branca, porque segue o gibi. Inclusive, vou deixar a dica aqui, ó. A gente fala sobre esses fãs no podcast 66, fãs exigentes ou chatos, onde a gente chamou lá a galera do Geekvox, o Fábio Nani, o Rodrigo Maroto, e a gente conversou justamente sobre essa exigência dos fãs de querer que tudo seja exatamente igual ao gibi, que é um tremendo pé no saco, né? You want the truth? You want the truth? You can handle the truth! Exatamente. Só uma coisa só pra comentar, eu cheguei a comentar com alguém, acho que nas redes sociais, que eu tive a oportunidade de assistir a peça do Romeu e Julieta no teatro que é o teatro que é em homenagem ao Shakespeare mesmo, que tem em Londres. Eu sou rica! Quando eu assisti, o ator que fazia o Romeu era negro. E se você parar pra pensar que a história do Romeu e Julieta se passa na Itália no século XV, XVI, sei lá, é meio assim, né? Se parar pra pensar, não existiam negros na Itália no século XVI. Ou provavelmente não em famílias ricas, como é o caso de Romeu e Julieta. E ninguém reclamou, porque... tipo, é uma peça de teatro. E nesse caso, eu acho que as pessoas têm que pensar dessa maneira. É um filme, é uma aventura divertida. Não vai ser um filme super sério, tipo a trilogia do Nolan, do Batman. Vai ser um filme pra toda a família ir lá assistir e se divertir. Parem de ser chatos, parem de reclamar. If you're gonna get mad at me every time I do something stupid, then I guess I'll just have to stop doing stupid things. O meu comentário foi escrito pelo Vinícius Magalhães. Ele fala o seguinte, é do terceiro trailer que a gente colocou do espetacular Homem-Aranha 2. Aí vem o comentário. Perto do lixo que a trilogia anterior foi, esse ficou muito melhor. Só pelo fato do Peter Parker não ser um viadinho como fizeram no último. O Homem-Aranha de verdade é zoeira e confiante pra caramba. Fizeram certo dessa vez, um comentário assim, cheio de, sabe, aquele comentário inteligente, só com gírias novas. Não, brincadeiras à parte, não pode-se dizer que a trilogia anterior foi um lixo, porque o Homem-Aranha 2, aquele do Dr. Octopus, é considerado, assim, por muita gente, tipo, principalmente fãs de quadrinhos, como uma das melhores adaptações de quadrinhos pro cinema. Então, assim, o filme 2 é muito, muito, muito bom. O filme 1 é mais ou menos bom, mas ele ainda é fiel. E o filme 3 realmente é ruim por conta dos estúdios mesmo, que obrigaram o diretor a colocar muitos vilões e ter aquela pegada Peter Parker emo. Agora, essa nova trilogia, ou na verdade não é bem uma trilogia, é uma nova saga, né, do Homem-Aranha, que vão ter vários spin-offs além desses filmes. Ela tá interessante, ela tá com uma nova roupagem. Mas dizer que a trilogia anterior foi um lixo, eu não concordo. Você acha, Dani, que a trilogia anterior foi um lixo? Ou você tá cagando e andando pro Homem-Aranha? Eu prefiro a versão mais recente, assim, do personagem Homem-Aranha. Eu acho que o primeiro filme, eu lembro que eu gostei bastante, o primeiro filme lá do Homem-Aranha com o Tobey Maguire, mas eu tenho confiança de que essa trilogia vai ter algumas coisas bem bacanas. Mas também não sou um grande fã que fica fazendo análises muito profundas, entendeu? Então, de uma certa maneira, eu não tô cagando e andando pro Homem-Aranha, mas tipo, só andando eu tô, entendeu?
Where am I? There was an explosion. You're in a hospital. How long have I been here? 3 months. Where's Clara? My wife. Where's my wife? You're okay, and your family's fine. Both your wife and your son. I can't move. I need you to relax, Alex. I'm paralyzed. No. No, you're not. What kind of suit is this? Take this off me now. It's not a suit. It's you. The revolution begins right now with Detective Alex Murphy. Putting these machines on the streets will save countless American lives. This, my friends, is the future of American justice. Dead or alive, you're coming with me. You say you can save him, but what does that mean? What kind of life will he have? Chegou aos cinemas no dia 21 de fevereiro de 2014 o novo filme do Robocop, o remake do Robocop. Remake este dirigido pelo nosso diretor brasileiro José Padilha, que foi convidado, a ir lá para Hollywood, levar um pouco dessa sua veia tupiniquim, depois de ter feito Tropa de Elite, e ter tido tanto sucesso com Tropa de Elite. Chamaram José Padilha com o desafio de levar o Robocop de novo para os cinemas, já que o Robocop tinha tido seu último filme sido lançado, nos cinemas em 94. Então a gente já tinha aí um tempo sem ver o Robocop já estava até adormecido aí na mente de muitos jovens e tal, a galera que hoje tá aí comendo muito das bilheterias do cinema. E aí o José Padilha chegou lá em Hollywood, arregaçou as manguinhas e falou: agora, tô em Hollywood, tenho poder aquisitivo, 100 milhões de dólares em investimento no filme, e ele falou: vou revolucionar esse negócio aqui, se eu fiz lá o Tropa de Elite com uma verba bem menor, que farei com o Robocop? Aí começou a chegar o elenco, Primeiro aí a gente tem o Joel Kinnaman, que é o Alex Murphy, faz o papel do Alex Murphy, que é o Robocop. Aí a gente tem também o Gary Oldman, tem o Michael Keaton, tem a Abby Cornish, tem o Jack Haley, que é o Maddox, que é um policial meio duas caras assim e tal, e outros atores mais B, Então esse elenco, ele chegou já com um certo peso, com nomes de referência como o Gary Oldman e o Michael Keaton, que são dois ótimos atores, E aí o José Padilha, ao decorrer do processo, percebeu que era mais difícil fazer o cinema em Hollywood, justamente porque a produtora, os produtoras, elas têm uma mão muito forte ao decorrer do filme. E quando lançaram o primeiro trailer, o segundo trailer, muita gente caiu em cima do filme, metendo a boca no filme, falando mal do José Padilha, falando mal da produção, relembrando o passado do filme, falando que o Robocop já era e não sei o que e tal. E aí a gente chegou então finalmente em fevereiro com o novo filme. E aí, obviamente, que isso foi colocado à prova. Bom, seguinte, eu acho, primeiro de tudo, se você olhou é do tipo que olhou pra armadura do Robocop e falou assim: oh meu Deus, a armadura do Robocop é preta, ela não pode ser preta, ela tem que ser cinza, porque tem que ser igualzinho o Robocop de 1987. Você pega o filme de 1987, que é super fácil de achar, em DVD, em sei lá o que, em Netflix, sei lá, deve ter até fácil pra baixar revs. Você vai lá e assiste o filme de 87 e para de reclamar. Who the hell else are you talking? You talking to me? Então
Eu penso assim, tá? Eu tô meio revoltado hoje. E outra coisa, o Padilha falou uma coisa muito interessante em algumas entrevistas. Ele comentou que existe toda uma estrutura, existe entre o diretor de um filme e os produtores, que são a galera que estão enfiando dinheiro no filme, tem, os gerentes, tem managers, tem empresários, tem o sindicato dos diretores e tal, que impedem que haja tanto atrito. Tem várias leis, várias regras. E ele fala que você tem que saber que o diretor se dá bem em Hollywood quando ele sabe transitar nessa estrutura de poderes, né? Que tem várias pessoas, cada uma com determinadas regras, cada uma mandando em alguma coisa. E ele falou também que, assim, existe uma imposição por parte dos produtores em querer mandar no diretor, né? Você tem que fazer desse jeito. Claro, tem que entender que é business, é negócio, né? Então eles querem ganhar dinheiro, eles estão colocando 130 milhões de dólares, eles vão precisar desse dinheiro de volta, então não pode fazer um filme tipo O Som ao Redor, que é maravilhoso, mas não tem apelo comercial. Então, o que acontece? Ele estava contando que desde o começo ele deu as cartas, né? Ele chegou e falou assim: olha, tá bom, eu vou fazer esse filme, vamos. Então, eu quero levar o Daniel Rezende, o montador, levar o diretor de fotografia, levar o compositor da trilha sonora, porque são brasileiros, que são parte, da equipe dele. Eu vou mandar eles pra cá. E daí ele comentou que se ele não tivesse falado isso logo de cara, os caras provavelmente não iam aceitar. Mas os produtores aceitaram porque desde o começo ele mostrou que, não é um diretor bobinho, é um cara que sabe o que tá fazendo. E de uma certa maneira você bota um poder, né? Tá bom, você quer que eu grave? Beleza, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Todo trabalho, eu acho que é assim, quando você se impõe logo de cara, você também se dá o respeito, você faz as pessoas te respeitarem, né? É óbvio que deve ter tido muito jogo de cintura, tanto da parte dele, quanto da parte dos produtores. Inclusive porque em Tropa de Elite, ele teve um poder dentro do filme, dentro de distribuição, produção e tal, que é óbvio que ele não ia encontrar em Hollywood. Eu lembro que ele foi, junto com o Wagner Moura, fazer uma entrevista no Jô Soares, e no meio da entrevista ele pediu pra sair, falou que ele precisava ir no banheiro e tal, ele não tava se sentindo bem, e o Jô Soares até ficou meio desconcertado assim e tal, e o Wagner Moura, depois que o José Padilha saiu, o Wagner Moura até falou: cara, ele tá num estresse foda, porque o cara tá cuidando de distribuição, ele tá cuidando de tudo, ele tá cercando o filme de todas as formas, ele é um cara muito centralizador. Então é óbvio que dentro de Hollywood ele teve também que aprender a lidar com isso. E provavelmente em Hollywood eles levaram isso em consideração, porque assim, para passarem um filme de 100 milhões de dólares, os caras estudaram quem era a pessoa que ia ser a responsável, né? Inclusive o José Padilha falou em entrevista que ele sabia onde estava pisando, né? Ele foi pra Hollywood sabendo que ele não ia fazer o que ele fez no Tropa de Elite 2, principalmente, que foi... Porque o Tropa de Elite 2, ele produziu, dirigiu e distribuiu. E ele até respondeu pra uma repórter num momento que no Tropa de Elite, com o Tropa de Elite 2 produzindo, dirigindo e distribuindo, ele ganhou mais dinheiro do que dirigindo o Robocop, que é uma superprodução de Hollywood. Ou seja, realmente ele teve todo o poder, né, no Tropa de Elite, coisa que ele não teve no Robocop. Bom, isso daí foi a premissa do filme, né? Então a gente já deu uma pincelada aí no que aconteceu nos bastidores do filme, né? E é óbvio que durante o podcast a gente vai relembrar alguma coisa desse tipo. E eu esqueci de falar, obviamente, do Samuel L. Jackson, que também está no filme e também tem um papel importante dentro do filme. O personagem dele é muito importante. Então, eu vou pedir aqui pro Henrique passar uma sinopse sobre o filme, né? Esse filme novo do Robocop. Quem já conhece o Robocop antigo vai perceber uma certa semelhança. Mas, Henrique, conta pra gente sobre o que é esse filme do novo Robocop. Bom, primeiramente é legal esclarecer que se trata de um reboot, não de um remake, porque a história principal não é a mesma, né? Vocês, Rafa e Daniel, que assistiram o filme e não assisti, depois podem confirmar e pincelar bem da história. O filme novo do José Padilha, ele mostra um futuro, não muito distante, né? Nada... É como o filme clássico também, que há alguns anos pra frente, se passa em 2028, e que a organização, a Omnicorp,
ela usa robôs, naves, para cuidar da segurança global, ou pelo menos de uma segurança terceirizada, né? Dando maior segurança do mundo fora dos Estados Unidos. Mas acontece que o crime dentro dos Estados Unidos está muito grande. E eles acabam criando máquinas internas para tentar reverter esse cenário de violência. Aí acontece o quê? Acontece um atentado contra a vida do policial Alex Murphy. E eles resolvem então transformar esse policial ferido em um androide para mostrar pro público americano assim, olha, é um robô sendo um policial, mas ele ainda tem a parte humana. E o filme ele acaba pegando como a sociedade encara o Robocop e também o poder da mídia influenciando a mentalidade de uma nação. É isso mesmo, então quer dizer, aí a gente já consegue ver algumas coisas muito parecidas com o filme original e aí também a gente já consegue ver também algumas diferenças quanto ao filme original. O Henrique ainda não viu o filme novo, mas ele tem bem fresco na memória o filme antigo, então acho que a gente vai conseguir fazer um paralelo bem legal entre o filme antigo e o filme novo. Então, pra gente começar, vamos tocar a sirene de spoilers na cara de vocês. E aí, a gente já vai deixar claro que a gente vai sim falar do filme como um todo. Vamos destrinchar esse filme o máximo que a gente puder aqui e vamos falar sobre o que ele ofereceu pro público. Só pra deixar claro, spoiler tanto do original de 87 quanto do reboot de agora, hein? É spoiler de tudo. Então toma mais um spoiler pelo filme novo e pelo filme velho. Alex, listen to me. The EM-208s will try to maneuver you so Maddox can get a clear shot. Do not let that happen. If Maddox hits you, everything but your life support will shut down. You'll feel more pain than you've ever felt in your life. I don't know about that. I've been through a lot. Dentro dessa sinopse que o Henrique passou pra gente, eu acho que já tem uma primeira diferença aí que a gente pode ressaltar, que é a seguinte. No filme velho, a gente tem claramente a Unicorp tentando implementar esses robôs, né? Tentando colocar esses robôs no mercado de alguma forma. Então, o que a Unicorp quer? Ela quer mostrar um novo produto pro mercado. Eles ainda não têm robôs fazendo a segurança, você ainda tem muito policial e tal. No filme novo, a gente já começa com essa primeira diferença. A Unicorp, ela já fornece robôs, os robôs já estão no mercado, já estão funcionando, mas existe aquele questionamento que, falando justamente que o robô não tem sentimento, como que ele vai conseguir discernir o que é certo e o errado, e aí eles falam inclusive de uma lei dentro do filme novo, que é uma lei que impede esses robôs de serem colocados no mercado nacional. Então, a princípio, eles estão sendo utilizados apenas para fazer a segurança fora dos Estados Unidos, né? E aí há esse embate, pessoas a favor dos robôs dentro das cidades para melhorar a segurança e pessoas contra os robôs porque eles não têm esse sentimento. Aí já começa o primeiro embate, que eu acho que foi muito bem pensado por parte do diretor. Por quê? Porque se no Robocop antigo a gente ainda não tinha bebido muito dessa coisa de ciborgue, de robô e tal, e estava sendo apresentado um novo mundo, né, pra gente. Agora, nesse filme de 2014, a gente já viu muito ciborgue, a gente já viu muito robô, já viu muita coisa de inteligência artificial e tal. Então, essa adaptação, ela já foi muito bem feita nesse sentido. Em vez de você discutir se o robô deve ou não ir pro mercado, como era no primeiro filme, você tem uma discussão se o robô ele pode ir por ser
mais humanizado ou menos humanizado. Você percebeu essa diferença, Dani? Sim, eu acho que a grande questão aí é que assim, aí acho que o Henrique vai poder me ajudar. No Robocop de 1987, o grande debate, a grande questão eram as grandes corporações, né? Então eles discutiram a Omnicorp enquanto uma grande corporação, porque na época o mundo vivia um momento em que as grandes corporações, o debate era o que as grandes corporações devem fazer ou não, etc, etc. E o que o José Padilha quis falar é justamente dessa desumanização, tanto da desumanização da polícia, quanto da desumanização do exército. Por quê? Por dois motivos. A da polícia, ele já até tinha falado sobre isso no primeiro Tropa de Elite, né? O treinamento do Bob tirava a humanidade dos policiais e transformaram os caras no caveira, faca na caveira. O cara é caveira, o cara se veste de preto e pronto. Também, além disso, o debate que ainda existe hoje é o dos drones, né? É o dos são praticamente robôs, mas são os drones, são tipo mísseis, aviões não tripulados que vão e matam. E a partir do momento em que matam na guerra, matam no Paquistão, no Iraque, etc. E a partir do momento em que eles fazem isso, que você tem tecnologia para isso, você perde totalmente, você não se preocupa mais com a vida humana. Então isso, tanto a desumanização do policial quanto a desumanização das forças bélicas, vamos dizer assim, elas dão um ar fascista pro Estado, ou seja, elas fazem com que o Estado, o governo, um determinado país, seja uma grande nação soberana que comanda tudo e a todos e que não dá espaço pro debate e que não se preocupa com a individualidade. O fascismo, ele é muito voltado para a unidade, para a população de um país como uma grande unidade, ela não se preocupa com a individualidade de cada um, com um por um. Então é muito esse debate que ele quer fazer. Então, no filme clássico, a Omnicorp até significa, na sigla dela, OCP, né? É produtos de consumo. Então, a primeira coisa, assim, durante o filme, vira e mexe, passam uns comerciais meio absurdos de propaganda, assim, compre nossos produtos, tudo mais. Ela fala muito sobre a ganância, corrupção, até mesmo uma questão, assim, de identidade, né? Que o Robocop, parceira dele, que é a Lewis, ela fala, Murphy, é você. Daí ele começa a ter uns sonhos, né? Que são as memórias dele. Então, tem toda essa questão no filme clássico, que daí realmente é o que vocês vão ter que falar sobre o novo filme, assim. Se tem bastante dessa coisa da propaganda, assim, de consumo. E eu queria saber também se nesse novo filme, se o Alex Murphy, sim, se o Robocop sabe que ele é o Alex Murphy, se ele tem contato com a família dele ou se ele é simplesmente uma máquina letal. Vamos chegar nisso ainda, vamos deixar o Henrique curioso. Porque se a gente já começar nisso, eu acho que, né, a gente vai comer uma boa parte do filme aqui. E eu acho que, assim, essas primeiras cenas, eu acho que elas já colocam alguma coisa já mostra um pouco do ritmo do filme, né? Dani, eu não sei se você concorda comigo, mas a primeira cena de ação, quando o filme começa, e aí você tem lá o Samuel Jackson fazendo aquele papel do Pat Novak, que é um apresentador de TV, e ele quer mostrar como os robôs eles são eficazes e tal, e ele contacta lá a repórter que tá, sei lá, no Afeganistão, lá sei lá onde, no Irã, e aí ele chama ela e tá mostrando como que os robôs funcionam e tal. Aquela cena de ação, quando dá a merda, né, de ter o atentado, cara, ali eu vi de cara, sim, o Tropa de Elite. Assim, a sequência de cena, o jeito como foi filmado, eu senti muito a mão do José Padilha ali. Aquela câmera no ombro, sabe? De o cara andar e você sentir o caminhar do câmera, de estar ali na ação, os cortes rápidos, a ação sem muito foco, você não consegue ver direito em quem tá atirando em quem. É uma coisa muito frenética, assim. Eu acho que isso foi muito a mão do José Padilha. Ali eu olhei e falei, cara, se tirar esse pedaço e colocar no meio do filme do Tropa de Elite, você não vai ver a diferença, sabe? Cara, é bem isso mesmo. E eu senti muito, já de cara, nessa cena, uma crítica aos Estados Unidos. É uma coisa que você já vê
cara, não é o Spielberg que tá dirigindo essa porra. É um latino-americano, é alguém que vai já criticar de cara os Estados Unidos. No caso lá, criticando a ação no Irã, enfim, a forma de dominação que os Estados Unidos têm sobre outros países, principalmente os países do Oriente Médio, e nisso eu já falei, é bem isso. E quando o robô mata lá o menininho que tá com uma faca, que o menininho, tipo, fica revoltado, né? Tem robô americano no meu país, vou fazer alguma coisa. Quando o robô mata a criança, você já vê na hora que tanto a cena é cortada na transmissão da televisão, porque o cara na hora já saca, a gente não pode fazer com que as pessoas vejam, porque a gente não pode fazer que as pessoas acreditem, a gente não quer que as pessoas sejam contra os robôs, porque a gente quer que elas sejam a favor. Ou seja, já tem uma mídia totalmente que quer controlar a população, que quer fazer, né? Super bem o que acontece hoje mesmo. E aí eu já vi essa crítica, então eu vi muito do Zé Padilha já, até mais na crítica do que na técnica, né? Mas tem nos dois, obviamente. Esse personagem do Samuel Jackson, ele não lembra aquele personagem que tem no Tropa de Elite 2, que também é um apresentador de TV sensacionalista? Acho que é um link interessante entre o filme, o sucesso nacional, Tropa de Elite, e esse filme americano, não é? Eu acho que sim. Inclusive, a crítica é basicamente a mesma, né? O Padilha faz a crítica à mídia brasileira, que é conservadora, reacionária, por esses apresentadores, e daí tem a mídia conservadora, reacionária dos Estados Unidos, que ele se inspirou muito na Fox News, porque a Fox News é tipo o ápice do conservadorismo lá nos Estados Unidos. Então, só para as pessoas entenderem, o pessoal até fala que é do centro dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos você basicamente divide em duas partes: as costas, tipo a região da costa leste, a região da costa oeste, e o miolo. A costa leste, que pega lá Nova York e tal, pega Nova York e um pouco do sul e vai até Miami e tal, tem um pessoal mais liberal, tem um pessoal muito que conhece o mundo todo, então tem uma visão mais aberta. O lado de Los Angeles até Seattle, a costa oeste, enfim, de pessoas também muito liberais, tanto que você percebe pelo estado da Califórnia, que liberou maconha, tem um monte de coisa que eles são os primeiros a fazer e tal. E o miolão dos Estados Unidos assiste a Fox News, é o miolão conservador, é aquele cara que tem arma em casa, tem aquela escopeta lá em casa e sai pra caçar coelho na temporada de caça, e usa aquele chapéuzão e fala com sotaque do Alabama. Os Estados Unidos são assim, e ele pega bem essa crítica a essa grande mídia, né? Inclusive o Novak, né, que é o personagem do Samuel Jackson, ele tem, né, justamente essa posição muito clara o filme inteiro, assim. Ele é a favor dos robôs na rua, ele é a favor da Unicorp, ele quer que esses robôs estejam lá e ele manipula a informação da maneira que lhe convém, muito justamente para levar essa informação para o público, e o José Padilha mostra que isso dá resultado ao decorrer do filme, né? Ele vai mostrando pesquisa, mostra eleição, voto na Câmara para saber se a lei fica, se não sai. E você vê justamente essa mão pesada da imprensa para colocar a opinião deles e justamente mostrar como que eles podem ser influenciadores. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship. Subject is still dreaming. Time to wake him up. Excuse me? What are you doing here? Baby, where are you going? Lewis. Subject regaining cognitive functions. What's happening? Where am I? Fly me to the moon, let me play
me among the stars. Quando a gente é apresentado pro novo Alex Murphy, né, a gente vê que ele é um policial jovem, ele é um policial que tá, assim, babando pra conseguir, né, fazer uma prisão, ele quer ser um policial competente, né, dentro daquele cenário de corrupção que envolve a cidade, e logo que a gente vê ele de cara, a gente já vê um cara ranzinza, meio puto, assim, da vida, ele não tem muito aquele aspecto como o Alex Murphy antigo tinha, que era um cara que parecia ser mais tranquilão, que ficava brincando lá com a pistola, né, de girar a pistola, falava, porque meu filho gosta disso e tal. Pelo contrário, esse Alex Murphy, ele é apresentado já como um cara que já tá preocupado, que quer tentar resolver. E, inclusive, a primeira cena dele, ele entrando dentro da delegacia machucado, você já percebe que ele é um cara que já foi pro embate em algum momento. E aí ele chega lá, a chefe dá uma dura nele, tem 2 policiais juntos dele, ele vira pros policiais e fala, vocês não foram atrás ou porque vocês são burros ou incompetentes, qual dos dois? Aí já mostra que ele é um cara diferente. Mas também mostra ele na família, né? Eu achei bem legal isso. O roteiro, ele se preocupa em fazer o espectador se aproximar bem dele, ao mostrar que ele é um bom pai, ele tem o filho dele, ele vê jogo, né, de esporte com o filho dele, ele é um marido apaixonado, né? Enfim, tem essa questão de ser um cara de família bem bacana. Então o filme se aproxima bem disso também, né? Então, no caso, vocês conseguiram se identificar com o personagem? Vocês torcem pro bem dele? Ou ele acaba sendo um pouco frio, no sentido de que, tipo, explodiu o negócio lá, foda-se. Se ele tivesse morrido, tanto faz. Como que fica? Cara, eu senti que o filme faz a gente se aproximar bem do personagem, pra que a gente se preocupe, né, depois com ele e tudo mais, e com o fato de, principalmente, voltar da família, né? A gente se preocupa com que ele volte pra família, ou volte a ter uma relação com a esposa e com o filho, de forma que a vida dele seja o melhor possível, mesmo ele sendo depois praticamente metade robô, metade humano. Mas mesmo essa aproximação, ela não se dá muito porte, né? Porque tudo acontece meio rápido, né? Assim, então você é apresentado pro Murphy, você conhece quem é o Murphy, mas ao mesmo tempo o filme também precisa te colocar qual que é a situação geral, né? Então, o que está acontecendo, qual que é a discussão que está sendo gerada na política e tal. Então, tudo isso já está acontecendo. Agora, é óbvio que o novo Robocop, ele humaniza muito mais o Robocop do que o antigo. O antigo tem um gap aí, que eu acho que é até uma falha de roteiro do antigo, que você corta a cena, ele é um policial, aí ele sofre lá o incidente que deixa ele praticamente morto, ele vira o Robocop e tem esse gap aí entre ele ser morto e o Robocop, que você não sabe o que aconteceu com a família dele, não é explicado, não mostra a dor da mulher, não mostra como que ele foi levado até ali, né? Então, no filme antigo você tem essa lacuna que o filme novo se preocupou justamente em preencher, mostrar que ele tinha uma relação familiar, que ele tinha mulher, que ele tinha filho, que ele tinha uma casa, que ele tinha o amor pela mulher, que o filho dele estava ali, que ele queria dar o amor pelo filho, que ele sente a falta do filho, né? Então teve muito isso. No primeiro filme ele cita o filho quando ele começa a tentar girar a arma, que ele até fala, eu tô tentando fazer isso certo porque meu filho gosta muito de filme de bang bang e tal. E depois você tem assim um esboço do que é a família dele. Quando ele vai até a casa dele, ele tem um flashback. Tudo isso no filme antigo, né? Era isso, né, Henrique, se eu não me engano. Exatamente. O Robocop 2, que saiu em 1990, aí sim explora. Tanto é que um dos temas centrais é ele, indo atrás da família dele. Daí a mulher dele chega até a processar a OCP, porque ela tá ficando doida, porque é meu marido, não é... Meu filho vai ter o pai de volta, não vai. Pelo jeito, então, esse novo filme, ele agrega tanto o primeiro quanto o segundo filme antigo, né? Agrega, e eu acho que agrega bem, porque a gente tá falando de um herói, e como uma jornada de um herói, a gente precisa
construir esse herói, né? Precisa entender quais que são os desafios, os dramas dele para justamente criar essa aproximação. Agora, uma coisa nítida de um filme, desse novo filme pro filme antigo, é a violência, né? Como é impressionante como o filme antigo, ele era muito mais violento, ele era muito mais sangrento do que esse filme novo. Não sei se é porque hoje o nosso repertório... Não é por causa disso, cara, eu já mudei minha ideia. Eu ia falar, não sei se é porque o nosso repertório a gente já viu muita violência e tal, e de repente não ficou. Mas não é, porque no filme antigo, cara, cada tiro é uma pessoa explodindo, assim, é uma coisa impressionante. E nesse filme não, o tiroteio é um tiroteio, vamos dizer, entre aspas, comum, né, entre policial e bandido. Mesmo quando ele acerta algumas pessoas, você não tem aquela coisa do sangue jorrando na cara, aquela, sabe, o buraco abrindo dentro da pessoa e tal. Você não tem muito isso. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, assim, o discurso do filme novo, eu acho que focou muito mais num lado emocional, propriamente, do que, né, chocar visualmente, né? Talvez isso seja até pra ter um público mais abrangente, né? Que o filme clássico, PJ, né, que eles falam, 17 anos, e esse novo é 13. Ou seja, ganham 4 anos aí a mais de público, né? Entre os 13 e 17 anos. E hoje em dia tem muito mais preocupação em conseguir esse público, porque acho que na década de 80 você ia vender mesmo, as pessoas iam no cinema mesmo e tal, e hoje em dia existe mais essa preocupação. Mas eu acho que também tem a ver com a época. Na década de 80 existia muito filme de ação e as pessoas queriam ver tiros e explosões e tripas saindo das pessoas. Hoje não tem mais, as pessoas não fazem mais questão de ver tripa saindo. Elas querem ver um filme de ação bem amarrado. Então, Dani, mas aí você tem, por exemplo, Rambo, tem os Mercenários. Cara, o último Rambo é tripa voando pra tudo que é lado o tempo todo, entendeu? Mas é uma questão de tipo de filme mesmo. No caso desse Robocop, eu vou fazer um paralelo dele com o Batman, tá? Só para as pessoas entenderem. Assim como a trilogia do Nolan com o Batman, ele preza pelo realismo. E quando você atira em alguém, a pessoa não tem tripa voando. Quando você, joga uma bomba em alguém, a pessoa voa para um lado, ela não vai se despedaçar na frente das pessoas. Então eu acho que existe isso hoje. Hoje o cinema, ele se preocupa com um realismo que ele não se preocupava na década de 80. Na década de 80, as pessoas acreditavam que um cara levando um tiro, o braço dele ia voar e ficar pendurado uma pele, assim. Hoje em dia não, você sabe que uma pessoa que se leva um tiro, ela vai ter, tipo, uma ferida e depois talvez ela perca o movimento do braço, mas ela não vai ficar com o braço caído no chão, entendeu? Então, mas você concorda que daí, pra mim, aí reside uma das primeiras falhas desse filme, que é justamente a transformação dele em Robocop, porque assim, no primeiro filme, você vê o Alex Murphy levando tiro na cara, levando tiro na mão, você fala, eu entendo os caras pegarem esse cara e transformar ele num robô, porque você vê o cara sendo destruído e sendo transformado num robô. Nesse novo filme, o cara tá do lado do carro, ele sofre um atentado lá, os caras querem matar ele porque ele não cause problemas. Ele tá do lado do carro, o carro explode, ele voa pro lado lá, e aí, inclusive quando ele chega na casa como Robocop, que ele faz meio que a reconstituição do que aconteceu, ele chega muito perto dele mesmo, e cara, você vê que ele tá queimado e tal, mas tipo, teoricamente, na distância que ele tava pra explosão, era pra ele ter perdido o braço, era pra ele ter perdido perna, e ele fica inteirinho, caído meio de conchinha, assim. Eu achei isso uma falha, cara. Eu achei que a transformação dele em Robocop, eu achei muito superficial, assim, muito rasa. No filme antigo, porra, você sofre com o cara leva um tiro de 12 na mão, você vê a mão dele explodindo, você fala, o cara nunca mais vai ter mão na vida, entende? Eu acho que aí tá um problema desse filme. Eu acho que não, eu acho que ele foi até realista, porque se uma pessoa hoje vai abrir um carro e o carro explode na frente dela, ela simplesmente vai voar pra longe e sofrer queimaduras de 3º grau que mais tarde vão exigir que se ampute os membros que sofreram a queimadura, que foi no caso do filme. E não, tipo, a pessoa vai voar em pedaços, sei lá. Eu acho que foi realista nesse sentido, sim, entendeu? E aí depois, pelo que eu interpretei,
eles tiveram que amputar as partes do corpo, as 2 pernas, um braço, etc. Praticamente os 2 braços inteiros e tal, justamente por isso. O que eu achei tosco foi a forma como eles contaram. Eu até brinquei no começo do podcast que precisava de um psicólogo lá, de alguém, porque tipo, ele chega e fala assim, você é um robô? Aí pega um espelho, mostra o cara todo estrupiado e arranca parte, tipo, olha o que sobrou de você. É muito bizarro isso. Qualquer ambiente como parecido com aquele, hoje em dia, você sabe que os caras vão se preocupar em fazer todo um atendimento. Não que precisaria ter, tipo, uma psicóloga atendendo ele no filme, que não caberia, mas teriam que ter mostrado que houve algum mínimo de cuidado pra contar que o cara virou um robô. Mas talvez, claro, eles queriam, tipo, sei lá, fazer aquilo ser dramático por algum motivo, né? Então, mas eu vou insistir que se ele explode do lado de um carro, ele teria que ter ficado em pedaços. Se você for assistir Guerra ao Terror, por exemplo, que é um filme ultra realista, você vai ver que, o cara pisa numa mina, voa, acabou, não tem mais perna. O cara tá do lado do carro, o carro explode, o carro explode. Tudo bem, queimou ele foi arremessado pro lado, mas e todos os fragmentos que o carro tem, tipo, a porta voou, sabe, deveria ter mostrado mais isso pra dar a justificativa, é isso que eu acho. E eu concordo com você, eu acho que como eles quiseram explorar um pouco mais essa transformação dele, né, tipo, o lado emocional, tipo, levanta o espelho e mostra, olha só o que sobrou de você e tal, realmente, poderiam ter colocado, poderia ter um personagem psicóloga lá que seria justamente o contraponto dele, né, de, eu preciso aceitar isso, e alguém tentando justificar o porquê que ele tem que aceitar isso, né, eu acho que isso faltou essa profundidade também. Explica melhor esse negócio aí do que ele vê o próprio corpo, como assim, tipo, é só o cérebro que usam? Como que ele vê o próprio corpo? É que, assim, quando ele vê que virou um robô, o Bennett Norton, que é o Gary Oldman, ele pega, manda a maquininha lá tirar todas as partes dele que são robô e mostra o que restou do corpo dele. Que é basicamente a cabeça, provavelmente com problemas, porque ele mantém, tipo, um negócio em volta do rosto. Tem, tipo, um pulmão coberto por um vidro, assim, pra mostrar que só sobrou o pulmão mesmo, e a mão deles, tipo, só a mão, ele precisa de um braço pra ligar o tronco dele na mão que restou, e só, e daí, tipo, tá, beleza, o cérebro, então ele vê, tipo, mostra até a laringe dele, assim, ele engolindo e mostra que a laringe dele tá lá, como se fosse um vidro protegendo ela. E daí o cara, imagina, você acorda depois de um mês em coma. Aí chega um cara e fala assim, você é um robô, olha aqui você, tipo, e mostra. Qualquer pessoa vai ficar loucona, né, de bizarro. What's wrong with it? No, nothing. The software sends the information to the brain. Then the brain relates this to the AI module. Yeah, a year And later. our computers finish the job. Raymond, you wanted a man inside a machine, and that's what you've got. But the human element will always be present. Fear, instinct, bias, compassion, they will always interfere with the system. Okay, but Dennett, I've got to give the American people something they can root for, something aspirational, right? They have to believe in this thing. Pretty good. I don't know how to sell okay. So I don't care how you do it. I'm asking you, come on, can you help me? Just get him to do that. Him to do that. He's a machine. I know, but it's a man inside a machine. No, that's a man inside a machine, right there! And his life depends on it, and the future of Omnicorp depends on it, so get your ass back to China and get it fixed. I don't care how you do it, just go do it. O que eu achei legal, assim, de uma certa forma, e que talvez até seria interessante a figura de um psicólogo e tal, porque, assim, o José Padilha, ele estudou muito filosofia, né, ele, enfim, fez curso de filosofia, não sei se ele chegou a fazer faculdade de filosofia, mas ele estudou muito questões filosóficas e ele usa muito uma coisa que chama filosofia da mente, que é uma teoria da filosofia tal, que estuda a subjetividade do ser humano e que entende que nenhuma ciência no mundo consegue explicar como funciona os nossos sentimentos diante de alguma coisa. Então ela explica tudo que funciona no nosso corpo, as coisas elétricas que tem no nosso cérebro e tal, mas não explica por que quando a gente olha
por uma coisa do passado ou por uma determinada cor, a gente sente uma determinada coisa. O José Padilha queria lidar com isso, ele inclusive deu nome dos personagens como nomes de filósofos, né? Eu até anotei aqui. O Dennett Norton, que é o Gary Oldman, foi nomeado Dennett por causa de um filósofo dessa teoria, que é o Daniel Dennett. Jay Kim, que é a japonesinha que ajuda ele, foi nomeado assim por causa de um filósofo chamado Jae Gwon Kim. E o Raymond Sellers, que é o personagem dono lá, o CEO da Omnicorp, recebeu esse nome por conta do Wilfrid Sellers, que é um filósofo também dessa linha. Então talvez se ele tivesse um personagem psicólogo lá, ele poderia inserir um pouco mais essas questões, né? E uma das questões que eu vi que liga muito a subjetividade como uma coisa que a ciência não explica é justamente o fato de que os caras pegam, colocam chips no cérebro dele, para o cérebro dele funcionar do jeito que tem que funcionar e receber as informações da polícia. E tem um determinado momento em que o Dennett Norton retira uma determinada substância do cérebro que faz a pessoa ter os sentimentos. Então ele fala assim, vou tirar... Então ele vai virar tipo um robozão mesmo, né? Ele age literalmente como um robô. Tipo, ele chega lá no meio da multidão e não sorri nada. Ele simplesmente olha para um cara, identifica que o cara era um criminoso e prende o cara. E aí, depois de um tempo, ele começa a voltar a ter esse índice dessa substância sem que eles fizessem nada. Ou seja, é uma forma de dizer assim, a subjetividade do cara que a ciência não consegue explicar, voltou, reapareceu, sei lá, de repente por causa da plasticidade cerebral, que o pessoal fala que mesmo quando você tira um pedaço do cérebro, ele consegue se reorganizar. Então o cérebro dele fez isso sozinho, sem que a ciência, sem que o cientista compreendesse, daí ele vai lá e começa a investigar a própria morte, né? Então isso é muito interessante de analisar essa filosofia que o Padilha usa e como essa subjetividade que a ciência não explica realmente não é explicada no filme. E é justamente aí tá colocado de novo, né, a questão de o que é o homem e a máquina, né? É justamente essa discussão que fica o filme inteiro. É você pegou o ser humano, transformou ele em máquina, mas aí de repente o próprio cérebro consegue dar a volta na máquina, né? Inclusive quando eles vão para a parte de testes, precisamos testar o Robocop. Tem uma cena bem interessante. Eles pegam um Android lá, que é 100% computadorizado, e aí ele coloca o Robocop do outro lado e ele faz uma simulação, né, dos dois entrando e cronometra para ver o quanto que o Robocop é eficaz e o quanto que o Android é eficaz. E eles constatam que em uma situação de perigo, o Android ele consegue perceber o perigo e agir, enquanto que o Robocop, com a mente de um ser humano, ele tem várias variáveis, então o tempo de reação dele é menor. E aí fica esse embate, a gente precisa fazer ele ser mais rápido, a gente precisa fazer ele agir de uma maneira mais rápida, porque senão a gente vai mostrar que o Android, né, é justamente superior ao ser humano, né? Então a gente tem um pouco desse embate muito forte, né, durante todo o filme, quando inclusive transportam, né, quando faz exatamente isso que diminui o nível de consciência dele, transforma ele muito mais num robô. Você vê toda a consequência disso na família, a família sentindo falta do pai, sentindo falta do marido. Tem muito dessa questão embutida no filme. Eu acho que isso é o grande ponto do filme, né? Justamente essa discussão. Agora, em termos de pontos fracos, eu acho que a gente pode dizer que justamente as brigas, elas são muito superficiais, né? Mesmo assim, a motivação dele ir atrás. Você tem a parte da investigação, é muito interessante, você vê como que o raciocínio do Robocop se dá, mas você de repente ele tem, sei lá, muito tiroteio, o vilão mesmo é um vilão que não se constrói de uma forma tão aterrorizante, né? Porque no caso o vilão quem faz é o Michael Keaton, né? Que é justamente o CEO, é o Sellers, né? O nome dele é Sellers, e ele é justamente o CEO da Unicorp. Mas ao decorrer do filme, você vê ele e tal, e você não cria essa empatia com ele, essa falta de empatia de, esse cara é o vilão.
Você só vai entender que ele é o vilão mais pro final, que ele tem outras motivações. Então eu acho que essa parte, assim, ficou muito rasa também, sabe? Você não tem uma profundidade nos vilões, nos embates, o próprio Robocop tentando descobrir a morte dele. É uma coisa que, tipo, não te envolve tanto, sabe? Eu, pelo menos, tive esse sentimento, assim. Então, já que a gente falou que ia ter spoiler, pode contar aí. O que é o tema final do filme? Qual que é o grande mal a ser vencido no filme? É justamente a Omnicorp, né? Porque eu até gostei do vilão justamente porque ele não é tipo um cara mau, eu sou malvado. Ele é o CEO de uma empresa que quer que os Estados Unidos passe a consumir robôs porque eles querem vender robô. Eles não estão se lixando se é ético que robôs matem seres humanos. Eles não estão nem aí pra isso. O que eu achei como falha do filme foi que tem muito tema, né? Então parece que o Padilha jogou um monte... O Padilha e o roteiro também. Muita informação. Então, por exemplo, tem o personagem, o cara que faz o marketing da Omnicorp. Então ele tá preocupado. Então tem toda a questão do marketing hoje das grandes corporações, que também tá só preocupado em vender, etc, etc. Tem o debate também da corrupção na polícia, que também, assim, ele joga lá e tem a delegada que era corrupta e ele descobre, quase que ele mata ela, mas ele não mata porque desligam ele, porque a corporação não quer que dê tanto problema. Então, no fim das contas, ele descobre depois que, quando estão quase matando já ele, porque descobriram que não foi uma boa experiência fazer o Robocop, o Norton, né, o personagem do Gary Oldman, consegue salvar ele, e daí ele vai atrás do Sellers, porque o Sellers que mandou matar. Então, é quase que instintivo pro robô, vamos dizer assim, objetivo, matar o cara que tentou me matar, né? Então ele vai atrás do Sellers, e aí o embate eles reprogramam, né, o corpo dele de uma certa forma está reprogramado para não atirar em determinadas pessoas. Então ele não consegue atirar em outros policiais que estão atrás dele, porque o corpo dele é programado para não atirar em policiais. Na verdade, ele não consegue atirar porque eles têm aquele bracelete, você lembra? Que quando as pessoas usam, aí tem essa programação em relação ao bracelete, não à pessoa, né? E isso é diferente também em relação ao primeiro filme, porque no primeiro filme, logo que o Robocop ele é ligado, ele tem 3 regras claras lá, que são as diretrizes da vida dele, né? Então ele tem que cumprir a lei, ele tem que prender bandido, ele tem que, sei lá o que, proteger os inocentes, sei lá. Aí tem uma quarta que inclusive fala, essa quarta diretriz, ela é secreta. Então o próprio Robocop não tem acesso a ela. E essa diretriz, essa quarta diretriz, ela só se revela a partir do momento que, durante a investigação, o Robocop, ele descobre que tem pessoas, diretores da Omnicorp que estão envolvidos com o crime. E aí quando ele chega para prender, quando ele chega para atirar, a quarta diretriz ela é ativada e impede ele de reagir àquilo. No filme novo, ele não tem essas diretrizes, né? Ele tem, óbvio, todas as regras, né? Ele tem tudo que ele tem que cumprir como policial, mas não é determinado exatamente essas diretrizes. Então, o que diferencia, o que impede ele de agir, são alguns braceletes que, inclusive, quem desenvolve é o Maddox, que quem faz o Maddox é o Jack Earle Haley, que é um policial meio filha da puta, assim, e tal, que ele desenvolveu esse bracelete justamente para meio que controlar os androides, e aí ele aplica o mesmo software, a mesma ideia do software no Robocop. Então, isso impede ele. Então, quando ele tem o embate realmente contra os Sellers, ele chega lá e vai apontar a arma para os Sellers, e aí essa cena é muito parecida com o primeiro filme, ele tentando apontar a arma e não conseguindo, porque tem algo que impede ele, que não é físico, é moral, né? E aí ele consegue contra o próprio Sellers, porque justamente essa questão daí que eu interpretei como a subjetividade que a ciência não explica, ou seja, chega a um ponto que o cérebro vence
o robô. O cérebro vence a máquina. E eu acho que é uma certa... É um posicionamento, até na questão no debate sobre o uso de robôs, até o Padilha falou na entrevista lá para o Roda Viva na Cultura, que ele acha que não vai demorar muito para a ONU e para a sociedade começar a debater o que fazer com os robôs que podem substituir os policiais, etc. Realmente pode ser que isso aconteça. E eu tenho muito essa posição de que nunca um robô vai vencer o ser humano. Então, esses filmes futurísticos de que os robôs venceram os humanos. É impossível. É completamente impossível uma máquina ter o sentimento, uma máquina ter a plasticidade cerebral. Eu lembrei agora de uma frase, eu não lembro quem disse essa frase, mas ela diz o seguinte, ela fala assim, se o cérebro humano fosse simples a ponto de a gente poder entender o cérebro humano, a gente seria tão idiota que a gente não conseguiria entender o cérebro humano. E eu acho que é mais ou menos esse princípio que a gente leva pro robô. Se o ser humano consegue fazer um robô tão inteligente quanto um humano, a partir daquele momento o ser humano já está mais do que o robô, então já é mais inteligente que o robô. Então, por isso, é óbvio para mim que sempre o cérebro, sempre o ser humano e a sua subjetividade e aquilo que a ciência não explica, que daí a gente tá falando, não tô nem falando de religião, não tem nada a ver com nada de religioso. É justamente a subjetividade e o sentimento que está presente no ser humano, a autoconsciência que a gente tem diante da vida, etc. Isso sempre vai vencer a máquina de alguma forma. E daí no momento final ele consegue vencer isso, e daí é o posicionamento do Padilha que diz, cara, o cérebro vence a máquina, então por isso precisa se tomar muito cuidado na hora de determinar quando que vai se usar máquina para matar um outro cérebro, ou seja, um outro ser humano que tem a sua subjetividade, etc. Walter Carroll, look at me. You have two options. Option one, I shoot you with 50,000 bolts, which may cause respiratory failure, organ malfunction, internal burns, and loss of bowel and bladder control. And then I arrest you. Option two, you tell me where John Biggs' drug lab is located. And then I arrest you. You have 2 seconds to decide. No final, o personagem do Samuel L. Jackson, ele pega e fala que enfim, ele começa a dar todo um discurso a respeito do que foi definido e tal, e ele começa a falar que os Estados Unidos são o maior país da Terra, né, o maior país do mundo, the greatest country on earth, blá blá blá. Pra mim aquilo lá é de uma ironia, de um sarcasmo absurdo. Então eu achei genial esse sarcasmo, que talvez algumas pessoas não entendam, mas que eu consegui captar lá e que eu acho que é muito legal. Que vai muito de encontro também com aquela última cena do Tropa de Elite 2, quando o Capitão Nascimento vai fazendo todo o discurso dele e no final tem aquela cena uma cena aérea que ele fala, e você acha que quem financia tudo isso? E aí a câmera passa por Brasília e a câmera do Planalto lá e tal, e mostra, né, tudo isso, que também tem essa coisa da ironia e tal. Eu acho assim, cara, que o que você falou sobre o ritmo do filme, eu acho que é justamente isso, assim. Eu acho que o maior problema é ele tentar abocanhar vários problemas de uma vez só e não conseguir falar muito sobre eles, né? Você acaba ficando de uma maneira muito superficial em todos eles. Então você tem lá
a corrupção, você tem a droga, você tem, sei lá, você tem o caos da cidade, você tem a discussão sobre robôs versus humanos, você tem a discussão do país tá mandando androides para outros países, você tem uma porrada de coisa que ele não chega a responder tudo, né? Tem o debate das câmeras que estão espalhadas pela cidade, que filmam todo mundo o tempo inteiro, né? Isso também é um debate que ele também, claro, ele não debate, mas ele apresenta lá. Então, realmente, ele poderia ter apresentado um pouco de tudo, porque tudo está interligado. Mas tem algumas coisas que ele se aprofunda um pouco, né? Em alguns elementos, e isso faz a gente ficar meio assim, calma aí, qual que é a discussão aqui, né? Mas eu acho que o mais importante, sim, uma coisa importante de quem não viu o filme entender é que é um excelente filme de ação, isso sem dúvida. Então é um puta de um filme de ação e por isso ele já vale a pena. E o resto enfim, são as análises que a gente faz. Henrique, de tudo que você escutou aqui, e aí você lembrando lá do primeiro filme, você assistiu também o segundo filme, terceiro filme, enfim. Você acha que chamou a atenção? Você acha que de repente é um filme que merece ser visto? Qual o paralelo que você faz dos filmes antigos para esse novo, assim? Você que não viu o filme ainda. Então, pelo que foi dito, realmente atiça a curiosidade e eu prevejo que vai ser, assim, algo bem atual. Porque o primeiro filme é do final da década de 80 e ele pega aquela questão da violência e tudo mais. E o que estava na mídia na época e até mesmo as grandes corporações da época. E o que é o tema da mídia atual? Essa questão que a gente falou no começo, dos drones, né, de equipamento militar não tripulado, ou seja, não tem uma pessoa ali, de como a influência da mídia na sociedade, no pensamento coletivo. Então eu acho que são dois filmes que realmente não condizem em existir no mesmo universo, ou seja, eles são temporais especificamente, não é um filme atemporal. Você tem que ter vivido a década de 80 para entender o primeiro, né, os clássicos, e você tem que estar vivendo, e acho que uma criança não vai curtir tanto o filme como o cara com, sei lá, uns 14, 15 anos que já tem uma visão mais abrangente do mundo ao redor, né? Aliás, né, quando a gente assiste o primeiro Robocop, tipo, se você for assistir o primeiro Robocop hoje, é interessante você fazer essa transição, assistir o filme novo e depois assistir o filme velho, ou assistir o filme velho e depois assistir o filme novo. Eu fiz isso, eu assisti primeiro o velho, e aí eu fui assistir o novo, e aí já tava com aquela coisa do velho, o filme velho na cabeça e tal. Mas, cara, você assiste o filme antigo, hoje em dia, você já fica... Tipo, você fala, meu, como ele é atual, né? Ele é muito atual, e ele tem uma... Tipo, você assiste aquilo e você fala, eu não acredito que eu assisti isso quando eu tinha 10 anos, 12 anos, sabe? É uma coisa muito... absurda, assim. Inclusive essa questão que você tinha comentado da idade, né, da faixa etária, né, para poder assistir o filme, eu não tinha me atentado a isso e faz todo sentido, tipo, o filme antigo ser 18 anos e esse novo filme ser 13 anos, e isso justifica muita coisa, assim, quando você vai assistir o filme novo, né? Então, pra gente encerrar esse papo sobre Robocop, né, toda a sua saga aí do Robocop. Dani, você escreveu uma crítica no Cinemação, então eu queria que você lembrasse qual foi a nota que você deu pro filme e justificasse o porquê dessa nota. Eu dei 3 estrelas ou 3 claquetes, enfim. Eu acho que no frigir dos ovos, lá no final de tudo, ele é um filme bom. Eu fiquei meio receoso de dar 4 estrelas, porque eu acho que daí a questão não é só a questão de o que teve de falha e do que teve de coisa boa. A questão também é de coisas que refinem os personagens, principalmente, que eu gosto muito de analisar. Eu acho que é muito importante focar em personagens, coisas que deixem o filme mais refinado e mais memorável, entendeu? Isso me faz dar mais ou menos claquetes para um filme. Então, assim, no frigir dos ovos é um filme que é um excelente filme de ação, mas tem problemas, ou não problemas, mas não tem personagens talvez tão memoráveis ou tão grandiosos, de uma forma geral, e não é um filme que vai fazer a diferença na vida. Ele traz debates muito legais, ele é muito interessante, ele tem coisas
atuais pra se conversar a respeito, mas pra mim eu achei que 4 seria demais, então eu mantive nas 3 estrelas. Henrique, então já que o Dani já deu aí as 3 estrelas pro Robocop, pro novo Robocop, eu queria que você desse sua classificação em notas pro filme antigo, pra gente tentar criar aqui um comparativo mais ou menos. Que nota você daria pro filme antigo e por quê? Vou dar a mesma nota que eu dei lá no Netflix quando eu acabei de assistir hoje. Vou dar 5 claquetes, cara. Primeiramente pela inovação da história, né, que nunca tinha sido abordada no cinema. O Robocop, o primeiro filme clássico, né, ele foi um dos melhores filmes do ano, que foi em 87, pelas atuações também. Então, assim, por essa questão da inovação, da direção, de não ter o pudor, né, de mostrar mesmo a violência e pôr em xeque, imagina na época. Tava começando as grandes empresas a vender produtos, por exemplo, vender televisões, vender videocassetes, tudo mais, e ele vender carros e ele usar isso como assim, ele pegar e jogar na cara do público o que o público tava fazendo de errado, e isso na década de 80. Então, pra mim, 5 claquetes. E tem outra coisa, né, do filme antigo. O filme antigo tem... Algumas pessoas nem lembram disso, mas ele ganhou um Oscar de melhor efeito sonoro, que foi um prêmio especial dado pro filme. E ele ainda concorreu, foi indicado a melhor som e melhor edição na época. Então, a gente pode dizer que o filme antigo, ele teve muito mais a revelar do que esse novo filme, né? Ele tinha muito mais paradigma, ele tinha muito mais coisas para te surpreender em relação ao filme. E se você assistiu o filme antigo, é de um primor o efeito sonoro do filme, os movimentos do Robocop, os passos do Robocop, é impressionante, assim, a voz do Robocop. O filme antigo realmente tem esse primor, esse cuidado. Para mim, inclusive, no filme novo, eu posso dizer que o que faz o Robocop se tornar realmente um robô é justamente os efeitos sonoros. É isso que passa a sensação de um robô. Quando ele levanta, quando ele ainda é cinza, você tem muito mais a sensação de algo metalizado, né? Um metal mesmo, ele está sendo construído, um robô ali. Quando ele é pintado de preto, você perde um pouco essa sensação visual de metal, mas você entende que ele ainda é um robô justamente por conta da sonorização. Então, quando ele se mexe, você escuta os mecanismos dele se mexendo e tal, e isso é sensacional. E para mim, uma cena que chamou muita atenção no novo filme é quando ele encontra o filho dele. Ele se ajoelha no chão, assim, e vira pro filho dele e fala assim: você quer encostar em mim? E o filho dele se aproxima dele. Ali ele tá de preto, você tem o mínimo de efeitos sonoros possíveis, mas você tem a nítida sensação que ele é realmente um robô. Primeiro, porque você percebe todas as engrenagens do joelho dele virando, né? E ele conseguindo se ajoelhar no chão. Segundo, que o modo como ele se ajoelha, você percebe que ele é pesado, porque ele se ajoelha e ele fica, ele não treme pro lado, ele não tem nenhum tipo de oscilação, assim. E depois o filho dele, delicadamente, passa a mão, assim, pela mão dele, pela coxa e tal, e você escuta aquele barulho de alguém passando a mão em ferro mesmo, sabe? Num metal. E aquilo pra mim foi muito emblemático nesse sentido, assim, do filme mostrar que aquilo ali era realmente um robô. Então eu acho assim, até que eu assisti o filme com o Dani, eu até falei pro Dani, eu tinha gostado mais dele cinza, mas justamente porque ele me passava a sensação de um robô mesmo misturado com um homem. E quando ele ficou em preto, aí parecia que ele estava usando uma roupa, uma armadura, alguma coisa nesse sentido, sabe? Mas, dito isso, né, feito esse comentário aqui sobre os efeitos sonoros do filme, eu vou dar também 3 estrelas.
daria na verdade 3,5 estrelas, porque eu fui pro cinema sem expectativa nenhuma, assim. Eu fui achando que eu ia ver só tiro, só, sei lá, pessoas correndo e ele tentando resolver o crime dele e tal. E no fim o filme me trouxe questões muito mais profundas e trouxe também todo um requinte de efeitos especiais e tal, que me chamou muito mais atenção. Não gostei muito do ritmo do filme, achei que o filme ele tem um ritmo bom no começo, mas do meio pro final eles aceleram muito e querem resolver tudo junto, então te atropela um pouco em relação às ideias, mas eu acho que é um filme, como o Dani falou, é um filme muito bom de ação e não chega a ser um filme brilhante em termos de filmografia, assim, mas eu acho que é um pontapé, uma entrada com o pé direito do Padilha em Hollywood. Só como curiosidade, o Robocop de 1987 também foi a estreia do Paul Verhoeven em Hollywood, porque antes disso ele estava lá na Holanda fazendo os filmes holandeses. Então, assim, é um paralelo interessante. E eu gostaria realmente de que, assim, a partir desse filme, que dessem mais liberdade para o Padilha criar, que dessem inclusive mais liberdade para ele colocar mais a mão no roteiro, assim. Eu acho que o Padilha, cara, tá despontando como um dos melhores diretores que a gente já teve, e ele tem esse lado irônico dele que eu gosto muito, e esse jogo entre essa coisa violenta e a política e tal, então me chama muito a atenção. 3,5 estrelas, então fica aqui a minha nota. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 75, finalmente chegamos no 75, era um sonho meu chegar no número 75, porque eu acho que é um número bem legal, assim, e só por isso. Mas antes da gente acabar, eu queria que o Henrique lembrasse a gente, porque tem gente que gosta tanto de Robocop, e às vezes o cara acha que é só o filme, né, Henrique, que tem do Robocop. Mas não, né? O Robocop, ele permeia aí várias outras mídias, não permeia? Permeia sim, cara. Palavra difícil de se usar, né? Permear. Então, o Robocop clássico que a gente ficou falando, na verdade foram 3 filmes, né? Foi uma trilogia, só que no ano seguinte, o último do Robocop 3 foi em 93. Aí em 94 teve uma série de TV que durou uma temporada ou duas, que foi entre 94 e 95. E depois a gente teve uma outra série de TV canadense chamada Robocop Prime Directives, que ela foi uma minissérie só com 4 episódios, mas eram episódios longos. Isso na TV, né, no cinema 3 filmes, na TV 2 séries. Nos quadrinhos, a primeira vez que o Robocop saiu em quadrinhos aqui no Brasil foi em 91, pela editora Abril. E agora, uma questão interessante é que, assim, esse novo Robocop do Padilha vai ter uma minissérie em quadrinhos que tem 4 edições só. E elas vão ser colocadas nas bancas pela editora Alto Astral, que é uma editora aqui nacional antiga, mas que não trabalhava com quadrinho. Vai começar a trabalhar a partir de agora com um selo chamado Astral Comics. E as revistas vão sair em março e vão custar R$5,90 cada uma, e cada uma vai ter, acho que mais ou menos umas 24 páginas. E uma questão interessante também dos quadrinhos é que o Robocop, ele já encontrou o Exterminador do Futuro num quadrinho do Frank Miller, com os desenhos também do Walt Simonson, que saiu pela Dark Horse Comics.
E provavelmente vai acabar sendo relançado esses quadrinhos também, que são bem antigos, foram em 92. Sensacional, né, esse encontro. Eu fico imaginando que, sei lá, uma conversa curta deles deva durar 5 horas, né? Pela velocidade que eles falam, né? É muito legal mesmo, inclusive o desenho, eu lembro de eu assistir também quando eu era menor, cara, era muito... Hoje, se você for assistir, era muito podre. Mas na época era muito legal mesmo. Tipo, vale a pena pra quem gosta desse universo do Robocop explorar mais. E Dani, recadinho pro próximo podcast. Próximo podcast, tema especial, um tema com glamour. Sobre o que vamos falar no podcast 76, Dani? A gente vai falar sobre a premiação mais famosa e talvez uma das mais injustas do cinema, mas que todo mundo adora ver e criticar e xingar ou elogiar. And the Oscar goes to... E se o que eu torço acontecer, a gente vai estar celebrando o Oscar de 12 anos de escravidão para a posteridade. Eu tô votando, apostando todas as minhas fichas em um outro filme, Daniel. Eu acho que quem vai ganhar, pelos poucos filmes que eu vi até agora, é A Trapaça. Ou Trapaça só. Que A, assim, T é muito importante. Então o filme é simplesmente Trapaça. Cara, eu também vou deixar meu voto aqui pro 12 anos de escravidão. Puta, esse filme me ganhou o coração. Depois que eu assisti, fiquei fãzaço do Steve McQueen aí. Inclusive, vou torcer pra ele também. Tipo, o Steve McQueen, cara, colocaria minhas fichas nele pra direção, cara. Eu acho que ele é um cara que realmente merece. E outra, né? Além de ser um filme sobre escravidão, o que é muito corajoso da parte dele, ele é um diretor negro. Não é pequenininho como o Spike Lee. O Steve McQueen, ele é um negão, cara. Ele merece chegar lá, levantar assim, ó, com as 2 mãos o Oscar e falar chupa mundo, cara. Porque esse cara é foda demais. Aliás, todo mundo deveria assistir o Shame, que é um filmaço, que é é diferente do que muita gente tá acostumado, mas é um puta de um filme. E ele seria o primeiro diretor negro a ganhar o Oscar, o que tá precisando também. E isso já torna ele favorito, né? O filme, a construção, o histórico e ele ser negro. Tipo, é tudo que o Oscar gosta, né? Politicamente, ele tem esse ano, né? Nunca se esqueçam, o Oscar não dá Oscar porque é o filme mais bonitinho. Ele considera várias coisas. Então, já que o Oscar, a gente vai falar sobre o Oscar no próximo podcast, então vamos fazer um game aqui, um quiz. Hoje a gente tá cheio de quiz, hein? Já teve Joaquim Pô, agora a gente vai fazer uma votação aí pros próximos filmes e a gente vai ver quem acerta mais, beleza? No, God, please, no! 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 Então, Henrique, vamos pedir... Calma aí, Henrique, anote, por favor, todas as nossas apostas que a gente vai ver quem acerta mais no podcast sobre o Oscar, vai ser revelado isso. Então, para começar, a gente vai fazer aqui nossas apostas. Eu vou falando aqui algumas categorias, não vamos fazer de todas as categorias, vamos só fazer algumas. Não vamos precisar ficar falando todos os indicados e tal. Cada um faz uma aposta, o Henrique tá anotando tudo. E aí, no próximo podcast, no final do próximo podcast, vamos descobrir quem é que manja mesmo de cinema. Só deixando claro, é aposta em quem a gente acha que vai ganhar, não é quem a gente gostaria que ganhasse, tá? What? Qual a diferença entre quem vai ganhar e quem a gente gostaria? Porque que propriedade a gente tem pra falar, não, esse vai ganhar. Não, eu gostaria que eu acredito que esse cara vai ganhar. Não, existe uma grande diferença. Eu posso falar assim, putz, esse filme aqui, pra mim mereceu o Oscar, mas eu tenho certeza que eles vão dar o Oscar pra tal filme ou tal diretor. É simples assim. Tem sempre... É comum você ter algum filme que você gostou e que queria que ganhasse o Oscar, mas você apostaria, se tivesse que apostar, você apostaria em outro porque você acha que a academia vai votar no outro. Você entendeu, Henrique? Não. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Mas eu não me importo e você que tá ouvindo também não tá nem aí. Bom, vamos lá então. Eu vou falar a categoria, minha aposta, depois o Daniel vai falar e o Henrique vai falar
E aí a gente vai ver então quem é que manja. Então vamos começar com a primeira categoria, melhor filme. A minha aposta para melhor filme vai ser 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão? Trapaça. Ai, tá tentando ser, né, o diferente e tal, né? Ai, que bicha. Não, meu, Trapaça é bom pra caramba. Ouçam o podcast. Vamos para melhor diretor, então. Para mim, quem vai ganhar é o Steve McQueen, cara, por tudo que a gente já falou aqui. Eu vou apostar no Alfonso Cuarón por Gravidade. Eu vou seguir o Dani agora. Eu acho que o Cuarón, cara, porque o que ele fez em Gravidade foi foda. Ai, só eu sou diferente. Ai, que bicha que eu sou. Vamos lá, melhor ator. Eu vou com o Matthew McConaughey. Eu acho que ele vai levar esse Oscar porque ele mudou o corpo dele. Matthew McConaughey também. Vocês precisam ver como que eu tô escrevendo McConaughey. Eu escrevi M-C-G-O-N-O-U-F-G-H. Matthew McConaughey. O Dani também achou Matthew McConaughey, que nem o Rafa. Eu acho que o Leonardo DiCaprio leva pela atuação dele em O Lobo de Wall Street. Melhor atriz. Eu vou ficar dessa vez com a Cate Blanchett. Eu também, Cate Blanchett. Eu não assisti o filme ainda, mas só pelo que eu tenho visto e tenho lido, eu vou votar na Judi Dench. Melhor ator coadjuvante. Olha só. Agora eu vou apostar. Eu vou no Michael Fassbender. Eu aposto no Jared Leto, do Clube de Compras Dallas. Eu acho que o Michael Fassbender também, pelo 12 anos de escravidão. Foi um personagem muito foda. Melhor atriz coadjuvante. Eu acho que a Julia Roberts volta com o Oscar pra cá. Eu vou misturar o quem eu quero que ganhe e quem eu vou apostar também dessa vez. E vou apostar na Lupita Nyong'o. Essa não tem nem como discutir com o Daniel, cara. Tem que ser a Lupita Nyong'o. Porque o que ela fez no 12 anos de escravidão também foi de arrepiar. Melhor roteiro original. Esse daí, ó, roteiro original, foda, hein? Mas eu vou ficar com o Spike Jonze, com Her ou Ela. Eu também vou apostar no Spike Jonze pro Ela. Então, eu não assisti ainda também, mas eu acho que o Clube de Compras Dallas vai ser um filme que, com o roteiro, ele vai surpreender. Melhor roteiro adaptado. Eu vou ficar com Billy Ray com Captain Phillips. Eu vou apostar no Terence Winter pelo Lobo de Wall Street. Eu tive a oportunidade de ler um pouco o livro e eu vou acompanhar o Rafa, cara. O Capitão Phillips, pelo que eu vi nos trailers e pelo que pouco que eu vi no livro que eu peguei na internet, tá bem fiel mesmo. E por último aqui na nosso pequeno ritual aqui do Oscar, melhor animação. Eu vou com Frozen, uma aventura congelante. Eu também voto no Frozen, aposto nele. Eu não assisti dos filmes que estão correndo, eu só assisti, na verdade, os Croods. Mas realmente eu não gostei. Meu, como é Disney e Pixar, eu vou pelo Frozen também. Muito legal, apostas feitas, e você vai poder ver toda a nossa lista aqui de apostas. Você vai poder ver no post do Cinemação, a gente vai colocar lá registrado a nossa aposta, e no Oscar a gente vai registrar também quem foi o vencedor de nós três aqui, quem é que manja de cinema. Muito bem, final então do podcast 76, vamos falar sobre o Oscar, vamos comentar tudo o que aconteceu no Oscar, e eu só tenho que agradecer aqui de novo o Dani e o Henrique pela presença de vocês aqui no podcast. É isso aí, galera, todo mundo que ouviu, o Rafa, Henrique, muito obrigado, até o próximo com muitas estatuetas douradas. Valeu, Rafa, valeu, Dani, valeu, pessoal, e não abusem no carnaval. O podcast Cinemação número 75 fica por aqui e a gente se vê no próximo.
Ação. Acho que a única coisa que a gente pode exigir que as pessoas abusem no carnaval é da camisinha. Mas eu tenho medo de dizer isso e daí as pessoas vão começar a colocar, tipo, 2 ao mesmo tempo, que é a pior merda que alguém pode fazer, né? Então, para que isso não aconteça, Dani, explique para as pessoas como que é o jeito correto para elas não abusarem da camisinha quantitativamente no mesmo ato sexual. Camisinha é assim, você usa uma por vez. Mas é de ingerir, não? A pessoa coloca a capa do Batman no Batman que você tem lá embaixo. Mas é muito importante que as pessoas saibam que se for com várias pessoas, o ideal, de acordo com os sexólogos, é que se troque a camisinha para cada hora que você troca. Ou seja, sexo grupal com camisinha deve ser um saco, porque você fica trocando o tempo inteiro. Então, na dúvida, escolha uma pessoa só, a vida é feliz só com uma parceira e um parceiro, dependendo da sua vontade, né? Eu acho que é importante que as pessoas... Não precisa ser, enfim, sair comendo ou dando para todo mundo, né? Vai com calma. E se você engolir a camisinha, não se preocupe, porque as fezes vão sair todas ensacadas. Rafael, pior que Ari Toledo.